Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o nosso quadro Pé na Estrada. E em tempos de crise, muita gente sonha, almeja, e às vezes sem crise nenhuma, e morar em outro país, adquirir uma nova cultura, ter uma vida diferente. Nós estamos aqui no Brasil, a gente sente muito isso, né? Então tenho várias pessoas que a gente conhece, tem amigos que já foram, outros que querem ir. Às vezes você fica pensando, poxa, que local eu vou? E hoje nós vamos falar de Portugal, que é a pátria-mãe do Brasil, né? Aqueles que foram os nossos descobridores. Então quando a gente fala em Portugal, já existe a afinidade da língua, né? O idioma. Claro que o português dos nossos queridos patrícios, dos nossos irmãos portugueses, tem diferenças, né, na ortografia. Porém, até na própria pronúncia. Não é difícil, é muito fácil e a gente sabe disso. Mas para aquele que sonha, que ele almeja em morar em Portugal, mas morar para trabalhar, tem muita gente que vai, por exemplo, para Coimbra estudar. É muito legal, né? Coimbra tem uma tradição toda das universidades, os cursos que são conhecidos em todo o mundo, e Coimbra é uma ótima pedida. Mas para você, brasileiro, que sonha, almeja em deixar o nosso país, né, para ir para Portugal, por exemplo, né, ter uma nova cultura, trabalhar, ter uma nova vida, né, uma perspectiva de vida até diferente. Isso é possível? Claro que é possível. Eu separei aqui, devido a ter algumas solicitações que a gente recebeu aqui no nosso canal, no quadro Pé na Estrada, isso, a gente já falou de Portugal nas suas belezas naturais. Por exemplo, ó, isso aqui é uma imagem de drone feita lá em Lisboa, um lugar maravilhoso, né? A gente fala em Portugal, um país de um pouco mais de 10 milhões de habitantes, é uma península, né? É um país pequeno, porém adorável em todos os seus aspectos. Na cultura, na gastronomia, nos hábitos, na história, né? Dos seus navegadores portugueses que tanto fizeram. Mas isso a gente deixa para uma outra vez, né? Senão vocês vão ficar bravos comigo e vão falar, caramba, você falou de ir a Portugal para trabalhar. Isso mesmo. Então, alguns cuidados nesse primeiro vídeo que eu estou fazendo, a gente deve ter para passar para vocês. Por exemplo, informações importantes. Qual a cidade que você pensa aí? Porto, Lisboa, Coimbra, seja lá onde for, né? Ilha da Madeira, que é um local maravilhoso, lindo, como os Açores também, você deve definir. Aí o que acontece? Ah, mas Edu, tem crise aqui, crise lá. Sim, existe crise. Mas hoje a taxa de desemprego em Portugal gira em torno de 13,7%. Então não é uma taxa tão baixa, mas também não é tão expressiva. E existem muitos empregos. Para quem quer trabalhar em várias áreas, existem esses empregos. Lá o comércio é flamejante, os serviços também. Então existem algumas áreas específicas. Eu separei, por exemplo, comércio, a parte de vendas. Quem costuma trabalhar com vendas, as vendas são muito fortes em Portugal. Áreas de restaurantes, né? Áreas que você vai ter com grande facilidade. Quem gosta de trabalhar com gastronomia, quem gosta, você que, por exemplo, olha, eu topo até ser garçom. Existe até uma questão de pagamento, né? Existe aquele lado, muitos recebem por comissão e não por um salário fixo. Mas isso é uma questão de trato, de você definir na chegada lá. Mas existem áreas de destaque também. Quais são essas áreas de destaque para profissionais que são formados? Olha só que bacana, eu dei uma pesquisada para vocês, hein? Engenharia de várias áreas, especialidades da engenharia. Você tem área comercial, é uma área muito vasta, existem muitos centros comerciais em Portugal, né, nas grandes cidades, cidades menores. Você tem ainda a questão da comunicação, da informação, área de mídia como um todo, né? A minha área específica como jornalista, então é uma área muito proveitosa e muito grande também para isso. Tem o marketing, que é uma área que em todos os países é muito forte, Portugal não fica atrás. A automação, isso é muito importante, quem trabalha com automação. Ciências econômicas, essa parte de economia é muito importante também. Área de telecomunicações, então são áreas muito vastas e ricas e que possibilitam que você encontre o seu perfil de trabalho lá. E aí você diz assim, poxa, mas a questão de ganhos. Bom, Portugal tem um salário mínimo atual, estamos em julho de 2016, na faixa de 589 euros. Para morar em Portugal, uma pessoa sozinha ou duas dá para viver até com uma certa tranquilidade, principalmente que o custo de vida não é tão caro assim. Há uma informação, não há uma verdade. Muita gente diz, olha, Portugal é caríssimo. Não é. O custo de vida lá não é tão caro. Para que você tenha uma ideia, por exemplo, se você alugar um T1, o que é um T1? É um apartamento de um dormitório, um quarto. Você não vai pagar tão caro, vai girar em torno de 300 euros. Ah, mas se ganha um salário mínimo. Mas se você trabalhar, sua esposa trabalhar, se você, cada um, por exemplo, ganhar um salário mínimo, você já vai ganhar mais de 1.200 euros, tá, para você viver. Claro, se você tiver uma condição, uma profissão mais específica, que você vá
com uma condição melhor, isso vai ficar mais fácil ainda, você vai ter uma condição de vida muito melhor. Então isso facilita que você pode até fazer com que você vá ter uma vida mais tranquila. Agora, importante dizer, você para chegar em Portugal e poder trabalhar, você tem que ter o visto de trabalho, de qualquer lugar. Como é que você obtém o visto? Você vai falar, Eduardo, como é que eu obtenho o visto? Você tem que ter uma promessa de trabalho, um contrato de trabalho. Você sai aqui do Brasil já com essa promessa, com esse contrato de trabalho definido onde você vai trabalhar. E aí você chegando lá, você vai informar as autoridades que você tem essa promessa, tem esse contrato de trabalho, e aí sim, isso facilita com que você tenha um visto de permanência lá para morar e trabalhar. Se você vai para Portugal como estudante, é a mesma forma. A diferença é que você tem que ter da faculdade onde você vai estar estudando, os horários que você vai estar estudando, que ela permita que você tenha uma função de trabalho. Então ela vai te dizer, através de um documento, se você pode ou não trabalhar. Aí você pode obter o visto de estudante e também para o trabalho. Isso em Portugal não é tão difícil de conseguir essa autorização. Outro passo importante é que existem profissionais que trabalham com salário registrados e tem aqueles que são prestadores de serviço, como o PJ no Brasil, né? E lá eles chamam de recibo verde. O que vai ser o recibo verde, né? É aquele profissional que vai emitir uma nota de serviço, ele vai emitir uma nota fiscal de serviço, então eles chamam de recibo verde. Então uma dica muito legal para que você possa inclusive ir a Portugal buscar esse seu trabalho. Nesse nosso primeiro vídeo, a gente vai fazer outros, são dicas iniciais para que você possa visitar Portugal, mas não apenas a passeio, mas para iniciar uma nova vida, né? Para que você possa trabalhar lá. E é importante frisar também que além do que você vai falar, poxa, mas como é que eu consigo o meu primeiro trabalho? Existem algumas alternativas muito importantes de sites e fáceis, né? Por exemplo, o emprego.sapo.pt, isso mesmo, emprego.sapo.pt, tem o www.netempregos.com, tem o www.cargadetrabalhos.net, que é específico para quem trabalha na área de comunicação. Você que trabalha em qualquer área específica da comunicação, você encontra lá. E tem também o jobtit.com. São alguns sites que vão te dar dicas importantes de como você conseguir uma possibilidade de trabalho em Portugal. Seja numa área de serviço, seja uma área mais técnica, mais específica, uma formação mais detalhada. Eu vou te dar uma dica importante, hein? Quanto mais experiência você tenha, em Portugal se valoriza muito isso. Talvez até diferente do nosso país, do Brasil. Se você tem um bom currículo, informe no seu currículo a sua experiência, o que você sabe fazer e como você faz. E para que você tenha uma ideia, uma dessas maravilhas, como nós mostramos aqui, ó, que é Lisboa, olha que coisa linda, né? Uma vista aérea nesse lindo lugar de Portugal, que é Lisboa. Então, se você sonha em morar em Portugal e trabalhar lá, olha só que bacana. Um abraço, até o nosso próximo quadro, Pé na Estrada. E participe, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e fique com a gente. Tchau!
Música